bem, então, saudamos outra vez a todos. Estou aqui gravando nesta manhã de domingo, né? Hoje é o último domingo do ano de 2012, né? E tá uma manhã muito gostosa aqui, um sol gostoso, temperatura muito boa. E daqui a pouco nós vamos cortar a grama. Mas agora o que importa é estudar sobre a criação e a moralidade, não é? Então, para isso, vamos fazer a nossa oração de sempre, porque sem ela nós não vamos ter um bom êxito, né? Santíssimo e bom Deus, continue conosco e especialmente nesses momentos aqui de estudo, para que possamos entender esse assunto tão importante a respeito da nossa responsabilidade pela nossa consciência, pelo nosso conhecimento, o dever que temos quanto a obedecer princípios e sermos semelhantes a Deus. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então já vamos ler aqui os 2 versículos apontados como básicos para esta semana. Eles estão em Gênesis capítulo 2, no versículo 16 e 17. Ele deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, eu fico imaginando eles lá no jardim, né? Naquele dia, naquela sexta-feira, quando foram criados, recebendo essa ordem, né? Era um jardim bem mais bonito que esse que nós temos aqui, que agora resolvemos fazer essas gravações, né? A cada pouco eu vejo um pássaro voando. Vocês veem que eu estou olhando para o lado, é porque o passarinho ou algum animal que sempre anda por aí chama a atenção da gente. Bom, vamos meditar um pouquinho sobre isso que Deus determinou sobre eles. Vejam só, eles não tinham conhecimento do mal, só do bem. Portanto, eles não precisaram receber, como nós recebemos, ordens que estão nos 10 mandamentos, tipo assim: não farás imagem de escultura, né? Não matarás, não dirás falso testemunho, não furtarás. Esse tipo de conhecimento eles não tinham, tá certo? É bom saber disso. Então, eles nem sabiam fazer essas coisas. E não havia nem um esquema de tentação para essas coisas, né? Eles só tinham ideia do bem. Eles só sabiam praticar o bem. Isso é muito importante saber. Não que naqueles tempos, antes do pecado, fosse permitido matar, adulterar, mentir, esse tipo de coisa, porque não estava escrito em forma de 10 mandamentos. Não era isso. Eles não tinham sequer conhecimento de fazer essas coisas, porque mentir é mal, né? É uma maldade. Matar, imagina, se isso não é maldade, isso é mal. E assim por diante, né? Então, qual era o seu teste de fidelidade? Porque todos os seres racionais que têm cérebro de pensar e de avaliar as consequências dos seus atos, eles têm que ter uma forma de demonstrar a sua capacidade de serem fiéis, não é? Tenho aqui minha esposa, e a minha esposa tem a mim. E todos os dias a gente demonstra a nossa fidelidade um para o outro. Isso é importante. Não que a gente desconfie um do outro, mas é bom fazer isso. Isso é muito, muito bom. Isso é um privilégio que nós temos de demonstrar fidelidade. E Deus, lá no jardim, Ele deu uma única maneira deles demonstrarem sua fidelidade de fato. Porque havia outras que seriam assim, por exemplo, mais simples, né? Eles terem bom relacionamento com Deus, tá, mas como é que eles teriam mau relacionamento com Deus se eles não conheciam o mal, né?
eles cuidarem do jardim. Tá, mas como é que eles fariam diferente? Descuidar do jardim, de repente arrancar as coisas, jogar fora, ou sei lá o que, amassar, ou ser mal para os pássaros, ou para os animais, etc. Se eles não tinham esse conhecimento, né? Eles eram tão puros, que eles não sabiam fazer o mal. Convenhamos, esta era uma situação boa, esta era uma situação privilegiada. Você já pensou viver assim? Quantos anos você tem? Tá, não precisa me dizer se for mulher. Bom, também nem tem como. Mas eu vou fazer esse ano 63. Nem parece que tem bem mais, né? Bom, mas gostaria de ter vivido todas essas décadas sem conhecer o mal. Gente, que coisa boa seria isso, né? Sem estresse, sem medo. Como é que você não vai ter medo se existe o mal? Se você conhece o mal, se você sabe que alguém pode ter machucado, se você sabe que você mesmo pode machucar alguém, nem que seja por descuido. Então eles tinham a árvore da ciência do bem e do mal, né? Então, enquanto eles não comessem daquela árvore, eles só tinham a ciência do bem. Mas depois que comessem, por meio da desobediência, eles conheceriam também o mal. E mais nada, certo? Ou seja, eles não teriam uma esfera superior. Deus conhecia o bem e o mal. E sabia da possibilidade do mal. Mas além disso, Deus ainda é Deus. Ele tem outros poderes, outros atributos que aquele que comesse daquela árvore não receberia. Bem pelo contrário, perderia uma série de atributos. Por exemplo, perderia a capacidade de só conhecer o bem, que é uma coisa boa. Perderia a vida. Daquele momento em diante começaria a envelhecer, né? E mais dia menos dia morreria. Tá certo? Que coisa incrível. Então, o que Deus fez ali no jardim foi algo extraordinário. Eles tinham o direito de demonstrar sua fidelidade, conhecendo só o bem, evitando simplesmente de se alimentar daquele fruto, não é? Muito bem, vamos seguindo aqui adiante. Na parte de domingo, trata aqui a respeito da nossa dependência do Criador, né? Nós queremos salientar algo aqui a respeito de leis. Vocês devem estar percebendo, nós não entramos em todos os aspectos e perguntas da lição, a gente vai pelo caminho mais importante, que eu pelo menos julgo mais importante. Vocês podem julgar diferente, e cada um tem em função das suas lutas, dos seus desafios, problemas, etc., percebe coisas de modo diferente nessas lições, que são muito ricas. Então, o que são leis? Olha só, quanto menos inteligente um ser humano, mais ele precisa de leis detalhadas para saber como se comportar. Porque o ser humano, quer queiramos, quer não, é um ser moral. Ou seja, ele tem capacidade, e deve ter pelo menos, capacidade de avaliar as consequências dos seus pensamentos e de seus atos. E hoje o ser humano, apesar do desenvolvimento da ciência, vem perdendo cada vez mais esta capacidade de avaliar as consequências dos seus atos, né? Então o ser humano, esse é o pós-moderno. O pós-moderno é o eu, interessa o eu. Se eu me sinto bem, os outros não quero nem saber o que acontece com eles. É assim o ser humano hoje, esse é o pós-moderno. É o ser humano mais propenso a fazer o mal. Porque quanto mais voltado para o eu, mais ele está propenso a dar ouvidos ao mal, a Satanás, não é? Então, quanto menos inteligente, mais tem que ter regras, e não adianta regras, mais tem que ter fiscalização para fazer cumprir as regras, né? Vocês estão vendo a lei do trânsito no Brasil, a chamada lei seca, aquela parte que diz ali que não pode dirigir bêbado, né? Adiantou? Né? Adiantou alguma coisa? Bebem igual. Né? Agora foi aumentada a multa, dobrada a multa, e tem mais maneiras de provar que estava bêbado. Bebem igual. Só pararão de beber se tiver uma fiscalização muito intensa que pegue mesmo. Esse é o ser humano que perdeu
a semelhança a Deus. Ele não é capaz de seguir princípios. Ele só é capaz de fazer as coisas se alguém o obrigar a fazer. Portanto, o ser humano muito inteligente, ele não precisa de lei. Vocês querem ver uma coisa? O que o ser humano muito inteligente precisa? Princípios de caráter. E ele segue esses princípios livremente, sem fiscalização. Não precisa alguém ficar ali de olho nele para multar, né? Ele segue por uma questão de consciência. É assim que ele faz. E é isso que Deus quer fazer conosco, nos restaurar a capacidade de seguir aqueles 10 mandamentos pela consciência. Ou seja, como está escrito em 1 Coríntios 3, versículo 3, Ele quer colocar esses mandamentos em nossos corações. Isto é, na nossa mente, para que nós possamos segui-los livremente, sem que alguém esteja ali, a comissão da igreja, ou líder, ou sei lá o que, esteja ali tendo que verificar para ver se os membros estão sendo corretos ou não. Isso não é liberdade. Liberdade é ter as leis de Deus na mente e segui-las livremente. E isso que Deus quer. E como é que funciona isso? É simples demais. Isto funciona pelo amor. Se a gente ama a Deus e ama o próximo, você vai querer seguir esses mandamentos que fazem bem a você, tanto quanto ao próximo, de uma maneira livre. E não precisa ninguém ficar ali forçando nada, né? Então, não mais escrito em tábuas de pedra, mas sim em tábuas de carne, isto é, nos corações, quer dizer, na mente, onde a gente pensa, toma decisões. Nós somos seres morais, e aí sim nós caímos agora na segunda-feira, feitos à imagem de Deus. Deus não segue mandamentos, porque estão escritos em algum lugar. Ele é os mandamentos, Ele é amor. Então ele não segue algo, ele é aquilo. Esta é a sua natureza e ele quer que nós sejamos também assim, isto é, a semelhança dele. Que nós sigamos princípios de nossa mente. Ele quer colocar esses princípios na nossa mente. E colocar princípios na mente significa transformação pelo Espírito Santo, né? Então nós seguiremos os mandamentos de uma forma autêntica. Não temos que estar lendo ali, puxa, será que eu estou infringindo alguma coisa? Não. Nós seremos livremente obedientes, porque nós amamos todos. Então nós viveremos para os outros assim como vivemos para nós. Isto é ser semelhante a Deus, né? Seguir princípios livremente. E vamos seguindo adiante. Olha só agora o que vem pela frente na parte de terça-feira. É bonito demais. Como é que Eva foi feita? Já pensaram? Deus tirou aqui do seu lado, do lado de Adão, uma costela e fechou, deixou tudo certinho como era antes. E daquela costela, que era uma parte viva de Adão, que era do seu sangue, dos seus ossos, sua carne, ele fez a mulher. O que quer dizer isto? Isso quer dizer várias coisas. Primeira coisa, a mulher não é abaixo do homem nem acima, ela é mesmo nível. Embora ela seja diferente, embora ela tenha sentimentos diferentes, tenha maneiras, a lógica de pensar diferente, ela é mesmo nível. Isto quer dizer idônea. Mas tem uma coisa a mais ainda. Ela é sangue do sangue de Adão. Adão é sangue do sangue de Eva. Os dois são de um só sangue, de uma só origem, de um só material, de uma só formação intelectual. Isso estão os mesmos princípios. Os dois são semelhantes a Deus. Portanto, são uma só carne e um só sangue. Eles são tão unidos que se amam e permanecerão unidos por causa do amor, não por causa da aliança ou por causa de um contrato, ou por causa de um compromisso.
Não. E sim por causa do amor. Eles são unidos e isto ninguém separa. Quando o amor une, não há separação. Agora, quando a união é por outras conveniências ou motivos, aí não dura. Pode até durar um mês, um ano, 10 anos. Ou pode até se suportar a vida toda. Mas felicidade só existe por amor. Então, sereis uma só carne. Adão e Eva. Eva, a doadora da vida. Não é? Adão e Eva amando-se de tal maneira. E hoje isso significa o seguinte: quando eu casei com minha esposa, agora fazem 35 anos, nós nos unimos de tal maneira que somos uma só carne, assim como Adão e Eva. Assim como Adão e Eva. E a nós ninguém separa. Porque a ligação é do amor. Aqui, aquela mesma lei que Deus coloca nos corações, etc. Essa é que tem a força que liga. É a mesma lei que liga a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que ninguém consegue separar. Eles são um, porque se amam. Um casal deve ser um, porque se ama. Isto é bonito, mas o mundo hoje acha que tem maneiras mais interessantes e superiores a essas para viver. Nem precisa estudar o assunto. Basta ver que isto não dá certo. Nunca deu. E quanto mais agora para o fim desses últimos dias, mais se comprova que fora do plano de Deus não existe felicidade, não é? Então nós temos o mesmo caráter do nosso Criador. O que quer dizer isso? É a capacidade de obedecer princípios na mente, no coração. Isto é ter o caráter de Deus. Não é ter que obedecer coisas, leis, etc., que se imponham sobre nós. Não é isso. Essa é a nossa natureza hoje. Que nós estamos aí sem ser transformados direito ainda, mas na medida que formos transformados, vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Deus e assumindo o seu caráter. E então nós seremos capazes de obedecer princípios e amar a todos, mesmo os inimigos, como Jesus Cristo, que morreu por todos. Vamos seguindo aqui, então, vem a questão da moralidade e responsabilidade. Nós somos seres morais. O que é um ser moral? Um ser moral é aquele que pensa, planeja, executa e quando está pensando, tem a capacidade de avaliar as consequências daquilo que está planejando. Não é? Por exemplo, hoje isso incomoda muito. Esse pessoal aí que equipa o seu carro com um poderoso som e passa a noite andando pela cidade com o volume alto. Isso incomoda. Eles não querem saber se estão passando na frente de um hospital ou se estão passando na frente de uma casa, tem alguém doente, ou se alguém quer dormir e precisa trabalhar no outro dia, eles não querem saber. Perderam a moralidade. Perderam a capacidade de avaliar as consequências dos seus atos. Eles vivem para si. Eles não amam o próximo como a si mesmo, eles amam a si como a si mesmo. E assim vivem. Eles são incapazes de serem salvos enquanto continuarem assim. E se nós tivermos algo assim, nós não teremos capacidade moral. Ou seja, não somos responsáveis por nossos atos, muito embora tenhamos as condições de sê-lo. E estes têm que ser transformados. E nós temos que ser exemplos no falar e no proceder de como se é um cidadão verdadeiro, um cidadão capaz de fazer o bem a todos, até mesmo estes que nos incomodam tanto, não é? Que nos tiram o sono, e outros. Seres morais significam seres
capazes de servir o próximo, como Jesus veio para servir. Seres capazes de amar o inimigo, como Jesus amava. Assim é que nós devemos nos tornar em tudo. Que assim seja com todos nós. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, continue conosco após esses estudos, que certamente resultarão em grande transformação em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá, até o próximo estudo. Tchau.